Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Agradeço mais uma vez vocês por estarem aqui para a gente trocar uma ideia e para a gente bater um papo. E meus amigos, eu acho que essa é a grande mágica do futebol. Eu acho que são coisas como essas que aconteceram ontem na Copa do Mundo de Clubes que mostram pra gente por que o futebol é um esporte tão maravilhoso e por que o futebol ele é um esporte tão apaixonante. Onde determinadas torcidas se unem para torcer e tentar encarar desafios que parecem impossível. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque ontem nós tivemos dois jogos que foram incríveis na competição, que foi o jogo do Fluminense versus a Inter, onde o Fluminense eliminou a Inter em um jogo praticamente perfeito de John Arias, né? Ontem o John Arias mostrou todo o protagonismo, todo o bom futebol, toda a boa técnica que ele tem. O Germancano também fez uma partidaça. O Hércules fechou a tampa do caixão em cima da Inter. E, obviamente, claro, a forma com que o Fluminense se comportou ao longo da partida, sabendo os momentos de atacar e sabendo os momentos de recuar. O Fluminense fez uma partida primorosa, uma partida perfeita. Se aproveitou do apagão no começo do jogo, nos primeiros 5 minutos da Inter, fez o primeiro gol de forma muito precoce e já saiu à frente. E aí a Inter teve que remar para ir atrás. E ainda no final, leva um segundo gol e os brasileiros colocam os europeus, para fora do páreo. Algumas pessoas estão falando assim: a Inter ela é de uma prateleira menor que, por exemplo, o Bayern de Munique. Eu concordo. É de uma prateleira menor que o Bayern de Munique. Só que a Inter também é o atual vice-campeão da Champions. A Inter colocou equipes europeias gigantes para fora da Champions. E muitos acreditavam até que a Inter chegasse até a final com uma certa vantagem em relação ao PSG, por exemplo, que passou meio que no sufoco contra o Arsenal. Só que aí o PSG chegou lá e brincou de jogar futebol em cima da Inter. Mas a questão é a seguinte, meus amigos. O feito do Fluminense, ele é grande independentemente de qual prateleira exatamente está a Inter. Talvez não esteja na primeiríssima prateleira, mas isso não exclui o fato do jogo absurdo que o Fluminense fez ontem. E depois do jogo do Fluminense, mais tarde, às 10 da noite, nós tivemos um espetáculo de partida. Uma partida extremamente disputada, extremamente intensa, que levou o potencial físico dos atletas de ambas as equipes aos seus limites. Que foi a partida entre Manchester City e Al Hilal. E para quem estava achando que o City iria dançar uma valsa sobre o Al Hilal, se enganou, porque nós vemos mais um gigante europeu e olha que esse era extremamente favorito, entrou na competição, sabe, com foco, com o discurso do Guardiola falar sobre a necessidade de vencer a competição, de chegar à final, só que foram para fora, porque os sauditas tiraram os europeus. E agora, olha que ironia, a chave do Palmeiras, ela tem 2 brasileiros, um saudita e um europeu. E se o Palmeiras realizar o feito de colocar o Chelsea para fora, nós podemos ter até uma semifinal brasileira na competição. Ou uma semifinal entre sauditas versus brasileiros. Pode acontecer. Então, meus amigos, essa competição, ela tá dando um nó na nossa cabeça. E já tem gente fazendo fila
para pedir desculpa lá pro Carlos Alberto. Seguinte, Carlinhos, roda a vinheta aí que a gente tem bastante coisa legal para falar hoje. E antes de mais nada, galera, não se esqueçam de apoiar os nossos amigos aqui, ó, do Energia com Desconto. Energia com Desconto é fatura de energia elétrica mais barata para você. A sua fatura tá de R$200 para cima? Saiba que você pode economizar não só em uma fatura, mas em todas as faturas. Daqui, meu amigo, e de forma vitalícia, até o resto da vida, com a Energia com Desconto. Como que funciona? É só você clicar no link que eu tô colocando fixado nos comentários ou no QR Code e chamar o pessoal. Lembrando, galera, que esse é um serviço gratuito. Não tem taxinha, não tem valor nenhum, você não tem que pagar nada, é para você economizar. Pô, Neto, mas eles são uma empresa, eles têm que ter um lucro. Eles vão explicar para vocês como que funciona o trabalho deles. Fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo, galera. Tu não vai pagar nada, é para você economizar. Energia com Desconto. Acessa lá, conversa com o pessoal que eu tenho certeza que você vai gostar. Já tem uma galera aqui, ó, na comunidade do Opina Porco que tá economizando energia também. Energia com Desconto, tamo junto. Ô Neto, você acha que a chave do Palmeiras ela fica mais fácil sem o Manchester City? Sem uma Inter de Milão? Galera, eu acho que mais fácil eu estaria menosprezando as equipes que lá estão. Porque assim, não adianta a gente falar agora se fica mais fácil, se fica mais difícil, porque nós precisamos passar pelo Chelsea. E fim de papo. Nós somos a equipe agora que tem a missão de colocar os europeus para fora. O Fluminense colocou. O Al Hilal colocou. Agora nós precisamos mostrar futebol e colocar também. Então, nesse momento, não adianta eu falar para vocês que o campeonato tá muito desenhado pra gente, a nossa possibilidade aumentou. Por que não? Nós temos um europeu para enfrentar. Então é pé no chão e vamos ficar de boa. E o seguinte, meus queridos, olha só a reviravolta que está acontecendo aí. O Zenit está muito próximo de perder o Gerson. Para quem não sabe, com a saída do Flamengo da Copa do Mundo de Clubes, veio a confirmação de que o Gerson será transferido para o Zenit. Só que, no meio de tudo isso, o Jorge Jesus, ele acertou a sua ida lá para o Al Nassr, time, inclusive, de Cristiano Ronaldo, que renovou com a equipe saudita. O Jorge Jesus pediu para o Al Nassr a contratação do Gerson. E agora o Al Nassr está atravessando a negociação do jogador com o Zenit. E os olhos do Gerson e do atleta Marcão, obviamente que brilharam pela oferta saudita, porque além de você ter um técnico de alta prateleira, que é o Jorge Jesus, estar ao lado de Cristiano Ronaldo, a proposta financeiramente falando, ela é muito, mas muito melhor que a do Zenit. Olha só, notícia do GE, lá da Globo.com, tá? Relação com Jorge Jesus faz Gerson balançar pelo Al Nassr. E futuro, longe do Flamengo, continua indefinido. Volante já deu ok para a proposta árabe e aguarda desenrolar, que envolve divergências entre empresários e o pai Marcão. A saída do Gerson do Flamengo parece encaminhada, mas o destino ainda não está. Antes, o Zenit era a escolha, mas a proposta do Al Nassr balançou o volante nos últimos dias. Há um impasse entre empresários na definição do futuro do jogador. Com a redução da multa após a renovação, a saída ficou condicionada ao pagamento de 25 milhões de euros ao Flamengo. E nesse caso, a decisão está nas mãos de Gerson, que vai escolher onde jogar. O Al Nassr ganhou força para levar Gerson. A relação com Jorge Jesus é o ponto mais a favor dos sauditas. O português está acertado com o clube e mantém contato direto com o volante para convencê-lo a ser seu jogador novamente. Outro ponto na balança a favor
é a proposta financeira. Os valores do Al Nassr por temporada são praticamente o dobro do oferecido pelo Zenit. O Al Nassr avisou o staff de Gerson que não medirá esforços para contratar o jogador e atender ao pedido do JJ. Então, no fim das contas, o Zenit pode se lascar com toda essa história aí, né? E ser atravessado. E, cara, o Zenit, ele, culturalmente falando, é uma equipe que tem a fama de ser uma equipe chata de negociação para brasileiros, né? Algumas equipes brasileiras que já tentaram negociar com o Zenit sempre enfrentaram muitos obstáculos, muita burocracia para tentar mobilizar alguma coisa. É uma diretoria muito chata e pouco flexível. Então agora eles podem se lascar também, perdendo aí um jogador que estava de olho e esse jogador agora ir para o Al Nassr. Olha só, quero conversar uma coisa aqui com vocês agora, tá? É um assunto aí que apareceu nas redes sociais, principalmente nas redes sociais da rivais aí do Palmeiras, né? Nos últimos dias, me mandaram lá na rede social vizinha essa matéria e pediram para que eu comentasse sobre isso. Se eu achava que é verdade, se eu acho que não é verdade, se eu acho que faz sentido ou não faz sentido. Vamos lá então, tá bom? É o seguinte, galera, eu não vou falar aqui o perfil que trouxe essa notícia porque eu não quero comprometer ninguém. Porque eu tenho uma opinião muito contrária a isso daqui. Eu tenho uma opinião de que essa notícia, para não dizer uma mentira, essa notícia é uma inverdade. É uma notícia plantada para tentar causar tumulto, enfim, para tentar, sei lá, eu não acho que isso aqui seja verdade, tá bom? E existe até uma matéria do GE aqui que eu pego como ilustração do que a gente vai falar, que mostra que isso daqui provavelmente realmente não é verdade. Porque é o seguinte, olha só, Flamengo observa o desejo de Rafael Veiga em deixar o Palmeiras na próxima temporada. O meia agrada o técnico Felipe Luiz e a diretoria. Seria um bom reforço? Tem essa pergunta aqui. Essa notícia aqui saiu em uma rede social aí, uma rede social vizinha lá do Flamengo e acabou sendo repercutida por outras páginas. E aí, o pessoal viu lá e mandou para mim e pediu para que eu comentasse. Vamos lá, galera. Existe um boato de que o Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras. Esse boato, quem começou com isso foi o Nicola. Porém, a assessoria do Rafael Veiga negou. Quando saiu essa notícia, lá que acho que foi o Nicola que trouxe essa notícia, eu não tenho certeza, acredito que foi. Cara, prontamente, minutos depois, a assessoria do atleta negou que haveria um pedido do Rafael Veiga para ser negociado em uma próxima temporada. Que o Rafael Veiga já está chegando no fim do seu ciclo no Palmeiras, isso é verdade. Isso vários e vários palmeirenses já sabem e já até aceitaram. E muitos até querem. Porque o Rafael Veiga, ele não colabora mais. Ele não é aquele jogador protagonista, ele não é aquele jogador decisivo. Ele já ganhou tudo que tinha que ganhar. Muito obrigado pela dedicação, pelo esforço. É um grande jogador da nossa história, com certeza está marcado na nossa história. Só que é hora também de seguir a carreira dele. E isso é bom para ele também. Tá? É bom para o Palmeiras, é bom para ele, é bom para todo mundo. Agora, eu não acho que ele vá jogar no Flamengo. E eu também não acho que o Felipe Luiz estaria interessado no jogador. Isso porque uma matéria de ontem, do dia 30, do GE, trazia a seguinte informação, de que o José Boto estava avaliando um meia e um ponta para contratar na próxima janela agora do Flamengo. Só que esse meia, ele seria um meia para substituir o Arrascaeta, né, para trabalhar junto ali com o Arrascaeta quando o Arrascaeta não estivesse disponível, e também um cara que fosse driblador, que fosse um grande articulador. É esse o perfil de jogador que eles querem. Então essa matéria do Globo.com, galera, ela coloca uma pedra sobre essa notícia aqui, esse rumor, não sei nem se eu posso chamar de notícia, enfim, do Rafael Veiga no Flamengo, de que o Felipe Luiz teria aprovado o nome do jogador palmeirense
para uma eventual contratação, que estariam ali sondando e observando o jogador. Não acho que é um jogador que o estilo do Flamengo queira, né? Rafael Veiga não é um driblador, não é um grande articulador. Ele é um jogador que muitas e muitas vezes no Palmeiras ele atuou sendo apoiado por um sistema coletivo que funcionava muito bem. Puxou protagonismo algumas vezes sim, com boas cobranças de pênalti, mas isso também nos últimos anos acabou se perdendo um pouco. E atualmente ele tem se arrastado em campo. Nem o aspecto físico, o ímpeto físico que ele tinha, ele está tendo mais. Nem o bom posicionamento que ele tinha, ele está tendo mais. Então, galera, sinceramente, não quero expor aqui o trabalho dos caras, nem desmerecer nem nada, mas na minha opinião essa notícia aqui, ela é uma grande inverdade. Tá bom? Coloca aí nas opiniões, agradeço todo mundo que assistiu. Tamo junto, valeu, falou, até mais.